Olá, tudo bem? Sou o professor Robson, professor de Química, coordenador da Ciência da Natureza. Estamos aqui hoje com os professores de Física, Biologia e eu representando a Química, né? Para a gente falar um pouquinho a respeito do que aconteceu no Enem 2012. Né? Estamos aqui com a equipe forte, aqui, ó, 2 flamenguistas, um vascaíno aqui. Olha só, né? vamos ter que cortar desde já a gravação. Mas é o seguinte, primeiro eu vou falar do que eu senti fazendo a prova, porque eu fui lá no local fazer a prova. Então, assim, a sensação que eu tive foi praticamente a mesma que eu senti o ano passado. Ou seja, parece, né, a primeira impressão de que o Enem, ele manteve mais ou menos a mesma linha. Né? É claro que dentro de cada disciplina que é cobrado na ciência da natureza, Química, Física e Biologia, pode ter alguma especificidade. Né? Por exemplo, Paulinho, o que você chama atenção para essa? O comentário que a gente teve nos bastidores aqui, que a primeira impressão, olhando a prova de Biologia, que na verdade não foi impressão, ela foi uma prova mais conteudista com relação ao Enem 2011. Agora a impressão que ficou também, que foram questões mais rápidas, de textos mais curtos, e a gente observando as alternativas, não tinha praticamente nenhuma questão onde a alternativa tivesse mais que uma linha para que o aluno analisasse. Então, na prova de Biologia especificamente, a primeira impressão que foi uma prova mais rápida quando comparado com o Enem 2011. Ô Paulinho, é mais rápido, mas assim, aparentemente um pouco mais difícil? Robinho, não. As provas foi de médio para fácil, Ou as seja, questões. praticamente manteve o grau de dificuldade. Do que foi. E na física, Adriano, o que a gente pode, né, trazer assim, de diferença ou de semelhança? O que você pode falar para a gente? Eu percebo o seguinte, Robson, a prova ela começa agora a tomar uma consistência maior. Né? Quando entra a equipe, a gente fala um pouco do que está acontecendo, de 2012 em relação a 2011, até a gente chegar em 2009, a prova ela começa a aparecer com o mesmo padrão. Né? A gente até comentava um pouco mais cedo que até as fontes que estão sendo usadas como pesquisa para o contexto das questões têm sido os mesmos. Né? A gente já tinha apontado para os alunos na sala, acho que você na Química também tinha feito o mesmo comentário. Tem um site, por exemplo, inovaçãotecnologica.com.br, que não está faltando, né? Em todas as provas ele aparece. Todas as provas. E assim, percebo uma prova que consegue ser uma prova que seleciona, sim. Porque tem a questão que é imediata, como vocês perceberam na biologia, como na química deve ter aparecido, mas tem a questão onde o olhar precisa ser mais crítico também, né? Acho que aqui já é o fórum da gente citar essas coisas. Lá na física, por exemplo, eu achei muito boa a questão das duas lâmpadas para comparar os lumens delas, porque no passado recente aí a gente teve um problema com energia e esse problema está se apresentando de novo, né? O país aí com problema já no Nordeste, com apagões, então acho que em muito bom momento a questão da comparação entre consumo, entre a luminosidade produzida por lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Né? Acho que eu vou até deixar desenrolar um pouco mais a conversa. E assim, eu observei na prova, assim, eu acho que assim, a vida do aluno está muito presente na prova. Certeza. Né? Está muito presente nas questões. Por exemplo, eu me lembro do ano passado, uma questão de física que falava de um vaso sanitário, de como ele funcionava. Tem uma parecida e dessa né? vez agora veio com a duchinha higiênica, né? A altura da... Então assim, faz muito significado para o aluno. Né? A hora que ele olha e fala, nossa, isso aqui eu tenho, por exemplo, a questão da porta, onde ele fala assim, então peraí, eu tenho isso na minha casa, então como é que isso pode Está aproximando a realidade. A realidade, ela tá bem latente nessa prova. Né? E que responde um pouco também, o Robson, a proposta do Enem, né? A proposta do Enem foi de realmente fazer isso, de colocar o cotidiano, às vezes o balanço entre o que é senso comum e o que é realidade mesmo, né? Eu quero até fazer justiça aqui, porque, infelizmente, a gente não pode trazer a grande equipe de física, de química e de biologia para cá. Mas quando eu caminhava aqui para o estúdio, o pessoal falou, não deixa de comentar, o país inteiro pode ver isso, mas os nossos alunos com certeza estarão, né? Das 15 questões que a gente identificou como de física, 3 delas foram trabalhadas na última semana, né? Nós tivemos lá uma questão em que a gente fez um contexto com peixe arqueiro, como é que ele veria as imagens, né? E pintou a questão lá do índio, que tratava disso. A do freio ABS, ela foi discutida em 2 circunstâncias, inclusive uma de Fórmula 1 que eu sei que você gosta muito. Opa, né?
Estamos dentro aqui agora. Tá. Né? E essa que você está comentando aqui, que foi de semelhança de 2011 para 2012, a do vaso sanitário lá, a caixa d'água agora, nós tivemos a felicidade de comentar no dia de ontem. Isso, né? Na aula de véspera, inclusive, eu estava presente. Exatamente, do condomínio. Falando a questão da construção, Exatamente. E aproveitando que você falou também, Adriano, sobre que foi uma prova mais seletiva, né, na biologia em particular, a questão de aparecer mais questões envolvendo conteúdos, não deixa de ser uma prova mais seletiva. E uma coisa que a gente observou também, que eu estava me lembrando aqui, porque as edições anteriores a gente falava, gente, vai cair muita ecologia, um predomínio muito grande de questões de ecologia. Não que ecologia não foi prestigiada nessa prova agora, mas a gente observou conteúdos que antes não eram cobrados, que nesse nem cobrou, inclusive conteúdo de botânica, conteúdo de fisiologia, porque basicamente era quase que só ecologia. Agora, então, a prova, além de conteúdo, ela se tornou uma prova mais heterogênea quando a gente pensa na prova de biologia. E isso, com certeza, vai fazer com que essa prova tenha um caráter mais seletivo. É isso aí. Acho que os números vão apontar isso aí. A gente tem alguns números aqui que a gente pode analisar, que, por exemplo, na ciência da natureza, né, o que aconteceu? Nível de dificuldade. 22 questões de nível fácil, ou seja, praticamente metade da prova é fácil, né? 18 de nível médio e 5 de nível difícil. Eu sempre gosto de salientar nessa questão de grau de dificuldade, porque isso aí é uma percepção que a gente tem com respeito a grau de dificuldade. A gente sabe que o grau de dificuldade ele é medido de uma outra maneira, é a estatística das respostas que vão mostrar se ela é fácil, média ou difícil. Mas na nossa percepção, a gente acredita que tenha esse grau de dificuldade, fácil, médio e difícil. Né? Com relação à interdisciplinaridade das questões, né, digamos assim, 2 são questões interdisciplinares e o restante, né? Então, assim, o ano passado parece que a gente enxergou mais essa questão interdisciplinar na física, química e biologia. Esse ano nem tanto. E a questão de abordagem de conteúdo, que foi a grande tônica, né, de abordagem de conteúdo. Agora, quando a gente fala assim, tem abordagem de conteúdo e interpretação. Claro que toda questão ela traz, né, um grau de interpretação, né? Teve na física, por exemplo, questão de instrução, que é a famosa questão operatória, ele ensina como fazer a questão. Então, assim, a pessoa não tem que ser uma pessoa entendida na física, mas se ela tiver uma boa competência leitora, ela consegue progredir, né? Questões de tabela, de gráficos, de infográfico, de imagem, isso aí, ela apareceu da mesma forma que vem aparecendo. Então, eu acredito que é dessa maneira aí que a prova de Ciência da Natureza se apresentou. Eu acho que o trabalho nosso, né, que a gente já faz um balanço aqui, porque assim, com o tempo, com a escassez de tempo que a gente tem, a gente precisa saber selecionar melhor os conteúdos para trabalhar com os alunos. Porque imagina, você tem toda uma vida que vai ser resumida numa prova dessa, uma vida de, vamos pensar assim, desde a educação infantil até o ensino médio. E aí a gente precisa selecionar bem os conteúdos para poder trabalhar e preparar os nossos alunos. E eu acredito que tanto a física, a biologia quanto a química, nós somos muito felizes nessa abordagem que a gente fez aí pré-ENEM. E é isso daí. As minhas considerações são essas. Eu acho que é por aí mesmo, Robson. Paulinho também, acho que deve terminar a fala dele nesse rumo. Acho que nós tivemos decisões muito acertadas, né, nesse caminho aí. As pessoas acham que vão perceber uma prova com cada vez mais consistência e o jeito de trabalhar parece que é esse mesmo que você está apontando, né? As coordenações, elas conseguiram aí caminhar junto com a gente nesse sentido, né, Paulo? Sem dúvida. De ir apontando o caminho, de a gente fazer os cortes onde era necessário, de trazer o aluno onde fosse também mais importante. Porque é uma preocupação que a gente tem aqui, sempre a gente trabalha com os cursos, com uma quantidade de semanas para a gente cumprir aquele conteúdo que a gente acha, o conteúdo da biologia, química, física, muito apertado, né? A gente faz alguns cortes e realmente são aqueles cortes que a gente acha que com menor possibilidade de aparecer e a prova mostra isso pra gente, que a gente abordou basicamente todo o conteúdo que apareceu, o aluno com certeza deve ter também essa mesma impressão ao terminar a sua prova. E fica aqui agora um agradecimento especial aí a toda a equipe de trabalho, tanto da física, química e biologia, que não estão presentes aqui, mas que foi assim, de um trabalho, né, muito bem feito e rápido, né? Então é isso aí e até mais. Trabalho bem feito então, né? Exato. Terminar que nem equipe. Fechar com chave de ouro aí. Beleza, Bom até resultado mais. a todos aí.